você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado, entrando em situações, fazendo aquelas filas uma atrás da outra, encostadas, grudadas, pessoas que estão aí fazendo piquenique em parque, aglomeradas. Isso é claramente uma coisa equivocada. Isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. Eu nunca discursei, me dirigi para falar o que o povo queria ouvir. A gente tem que pautar por foco, disciplina, ciência. Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise, o nosso novo programa aqui do Antagonista, comigo, ao vivo. Olha, vocês viram aí o vídeo que iniciou o nosso programa de hoje, mostrando o ápice de uma crise que vem acontecendo, vem se aprofundando há várias semanas, uma crise de opiniões, antes de tudo, uma crise política, mas obviamente com consequências sociais, consequências econômicas, consequências também políticas, por que não dizer, né? Olha, todo mundo está vendo, não há nada o que esconder, mas parece que o Mandetta resolveu ontem no Fantástico colocar tudo em cima da mesa, né? Deixou muito claro essas referências que vocês viram aí, a padaria, né? Fazendo, obviamente, uma crítica, não diria indireta, eu diria uma crítica direta ao Jair Bolsonaro, que foi, na semana passada, a uma padaria. Depois foi na casa do filho, em outro bairro aqui de Brasília, recebeu vaias, recebeu elogios, enfim. Eu já havia comentado na semana passada sobre a dificuldade, a mensagem ambígua que você tem e que isso chega na população, quando você tem um presidente da República falando uma coisa e o ministro da Saúde falando outra. Isso poderia acontecer com qualquer outro ministro, mas no caso estamos falando de uma crise sanitária sem precedentes que envolve o coronavírus, o novo coronavírus, combate a esse vírus que causa uma pneumonia severa, né, com consequências aí realmente ainda desconhecidas, né? A gente tem o número de mortos no mundo aumentando diariamente. Aqui no Brasil, felizmente ainda estamos com uma curva achatada, como tanto se defendeu, mas surpreende, é claro, não há motivo de comemoração quando a gente se dá conta que estamos com mais de 1.000 mortos, né? Hoje, inclusive, o Ministério da Saúde soltou o novo balanço, é um balanço que é atualizado diariamente, em que mostra justamente 23.430 casos confirmados, 1.261 novos casos nas últimas 24 horas, 1.328 óbitos confirmados, sendo que 105 nas últimas 24 horas, confirmado nas últimas 24 horas. Esse número aqui, ele vinha subindo, vem decaindo, mas está aí mais ou menos numa curva ainda, uma trajetória bastante larga, né? Poderia dizer que está estabilizado acima dos 100. Não tivemos nenhuma verticalização desses registros, mas também não tivemos uma queda abaixo dos 100 mil. Isso eu estou falando para vocês nos últimos 5 dias, né? Quando a gente superou os 100 óbitos diários. Aqui vocês podem ver cada registro por estado. Nós destacamos, inclusive, já desde a sexta-feira, o que tem acontecido no Ceará, no Amazonas especialmente, também em São Paulo, estados que realmente estão sofrendo muito com esta pandemia, tá? Bom, voltando à questão da briga política. É claro, desde ontem, desde que essa entrevista do Mandetta foi ao ar no Fantástico, isso já agitou todo o cenário político aqui em Brasília. O próprio presidente foi questionado pela manhã sobre isso, quando saiu ali do Palácio da Alvorada. Ele que dá aquela paradinha para conversar com as pessoas que ficam ali, né, aguardando a sua saída, mas também com a imprensa. A imprensa fez um questionamento, a única coisa que ele respondeu foi o seguinte: nós temos aí o vídeo?
Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Eu não vou perder tempo da minha vida assistindo a TV Globo agora. Aquela emissora conhecida, né? Bom, tivemos também ao longo do dia a repercussão disso entre deputados, entre senadores, lideranças do próprio governo reagiram de forma dura, obviamente, às críticas diretas do Mandetta. Nós também tivemos aqueles que defenderam o Mandetta. Aliás, o primo dele, o Fábio Tradi, o deputado Fábio Tradi, disse que ele quer permanecer no cargo. Então, assim, é meio difícil, né? Alguém que queira permanecer no cargo fazer agir de uma forma tão direta contra o presidente da República. Nós temos outras, temos aqui do vice-líder do governo, pegou pesado, disse que o Mandetta é um câncer, tá? Ele fez e continuará fazendo isso propositalmente porque sabe que seus dias estão contados à frente do Ministério da Saúde. Não se enganem, como um dia eu me enganei, Mandetta é um câncer que, se não for extirpado, irá virar metástase. Mas quem se pronunciou? O deputado Ottoni de Paula. Não, esse sim. O deputado Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, também criticou o Mandetta, dizendo o seguinte: acho que o ministro erra quando incita qualquer divergência com o presidente da República, que é o chefe dele. Acho que seria desgastante para o governo ele fazer uma demissão na semana passada. Se ela acontecesse hoje, depois do que ele fez ontem, acho que a população aceitaria. Bom, de fato, a gente tem conversado com diversos interlocutores aqui em Brasília e há a chance grande, né, do presidente demitir o Mandetta ainda hoje ou amanhã. O próprio presidente, nós noticiamos no Antagonista ainda há pouco, está sondando alguns nomes. Além do Osmar Terra, já conhecido, tem aquela médica, né, a Nise Yamaguchi, que é oncologista, mas que se especializou na questão aí da hidroxicloroquina, inclusive foi chamada pelo Bolsonaro a integrar o gabinete de crise do governo da presidência da República. Temos também outros dois especialistas, um anestesiologista e um virologista. Nós temos os nomes aí? Não temos os nomes, mas está no site, vocês podem conferir. Aliás, eu tenho aqui os nomes. Eu passo para vocês agora, ó. Temos aqui os nomes, além do Osmar Terra, o virologista Paulo Zanotto, o anestesiologista Luciano Azevedo, ambos têm o apoio do Arthur Weintraub, o assessor, irmão do ministro Abraham Weintraub e assessor especial do presidente. A oncologista Nise Yamaguchi, como eu acabei de dizer, e o médico e contra-almirante Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. Tá? Então, esses são os nomes que estão sendo cotados, aí, estão sendo sondados, o Bolsonaro está analisando o currículo de cada um. E, claro, não pode errar, não pode errar politicamente, já que ele está diante desse dilema, né? Então, assim, uma situação muito grave, muito sensível, e a gente está aqui acompanhando passo a passo para saber o desfecho desta crise que impacta, obviamente, nos esforços, né, nos esforços de combate à Covid-19. E é importante que o governo não mande sinais dúbios para a população, senão a população fica sem saber o que fazer. Se a opção não é pelo Mandetta, se a opção é outra, pelo relaxamento das restrições, se a opção é pela distribuição da hidroxicloroquina, como eu acabei de publicar também, aí há um plano do Bolsonaro para isso, usando até os médicos, né, dos mais médicos, as equipes dos mais médicos, para prescrever e distribuir, com a ajuda do Exército, um coquetel de hidroxicloroquina com azitromicina para pacientes da Covid-19. Ele acha que fazendo isso ele está furando as restrições, porque essas pessoas recebendo esse tratamento no início, nos 5 primeiros dias do diagnóstico, né, dos sintomas, elas podem se recuperar e voltar a trabalhar. Tá? Então isso é um estudo, isso ainda está em estudo, mas o fato é que as posições do Bolsonaro são claras, elas são divergentes da do seu ministro da Saúde, existem consequências para todas essas decisões, tanto de um lado como de outro, e o que importa
é que cada autoridade assuma essas consequências. Como eu comentei na semana passada, o que não é possível é um ficar jogando para o outro e no final a gente não saber exatamente o que fazer e depois a quem responsabilizar, porque é disso que se trata. Bom, nós também temos, dentro dessa discussão toda, né, de hidroxicloroquina, azitromicina, vocês podem ver que a hidroxicloroquina virou uma espécie de ouro, né? Virou ouro. Inclusive foi alvo, né? Vocês devem lembrar daquele assalto no aeroporto, né? Deve ter alguns meses, uns 6 meses mais ou menos, fizeram um assalto no aeroporto para roubar ouro. Só que agora, gente, fizeram outro assalto no aeroporto, mas para roubar hidroxicloroquina. Temos a notícia para reproduzir aqui no site, Freitas. Vamos lá. Lá do aeroporto de Guarulhos, 15 caixas, estavam em 15 caixas de papelão. A polícia prendeu o sujeito e aí descobriu que ele é chinês. Então, assim, olha aqui, como chama ele? Está na notícia lá, vamos voltar rapidinho. Olha aqui, Marco Zeng. Marco Zeng, que é vice-presidente da Associação Chinesa do Brasil. Também foram presos seus guarda-costas, um policial militar, um sargento da reserva, e com eles foram encontrados, vejam, um fuzil e uma carabina. Ele disse que precisava de proteção, que passou 5 dias num cativeiro, que foi roubado, que escapou de emboscadas a tiros. Olha, gente, realmente é uma história aqui rocambolesca, né? O Zeng prestou um depoimento à Polícia Civil de São Paulo, após ser preso, e afirmou que tinha função seu trabalho de promover laços de amizade entre o Brasil e a China, tendo intermediado encontros de empresários chineses com o governo de São Paulo e outros políticos. Também disse que fez a ligação entre a saúde do governo de João Dória com hospitais de Wuhan para a troca de informações sobre o coronavírus. Em 2017, o Zeng participou de um encontro entre os presidentes do Bank of China, melhor dizendo, e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na reunião, vocês podem ver aqui, ó, tá o Zeng, onde está o Zeng ali, do lado do Geraldo Alckmin, parecia bastante à vontade, rindo durante essa reunião. Para vocês verem como que esse país, cada vez, as coisas são mais surreais, né? Então, a gente percebe que é uma situação que está saindo do controle, né? O pessoal já está roubando kit de teste. Você provavelmente nunca viu um kit desse, nunca foi testado, nem sabe o que é, já deve ter tentado, né, ser testado, quem já foi paciente. Eu tenho aqui amigos que já foram ao hospital e fizeram exames para outros vírus, H1N1, etc., e não tinham o teste da Covid para Covid-19. Então, foi por eliminação o negócio. Olha, essa coisa do tratamento, aliás, é um tema polêmico, né? Um tema polêmico. A gente está tratando disso aqui no Antagonista de uma forma bastante técnica, imparcial. A gente está trazendo e divulgando, né? Todos os estudos estão saindo. Estamos sempre, né, fazendo alerta de que enquanto não tivermos estudos consolidados disso, não dá para garantir a eficácia científica, né, desse medicamento, mas também temos registrado ocorrências de sucesso desse medicamento, tá? Então, mas há outros também, né? Eu tenho, inclusive, pessoas que me procuraram para relatar que tomaram, para a Covid-19, tomaram o Tamiflu, né, que é usado, foi aquele medicamento da H1N1, numa quantidade muito maior do que seria para combater H1N1. Então, há vários outros testes, vários países dedicados a isso. A questão da hidroxicloroquina, ela virou uma polêmica planetária, mundial. O país que produz a hidroxicloroquina, que na verdade traz, né, vende a matéria-prima da hidroxicloroquina, que é uma casca de uma árvore, quem produz é a Índia, né? A Índia, que a gente tem relatado, né? Todas as gestões foram feitas pelo governo para conseguir importar esse insumo lá da Índia para que
ele possa ser produzido no Brasil em larga escala. Então, até esse plano que está em gestação na Presidência da República depende que você tenha matéria-prima. Sem matéria-prima, fica difícil. E a Índia, ela também está sofrendo com o coronavírus e já tem umas 2 semanas bloqueou as exportações. Primeiro tinha ali uma janela para exportar em caso por razões humanitárias, né? Mas depois fechou mesmo, proibiu, e aí vários países, mais de 30 países, fizeram pedidos para o governo indiano para liberar a exportação de lotes justamente para o enfrentamento, né, dessa doença aí nesses países. O Brasil foi um deles, os Estados Unidos outro. Donald Trump inclusive falou disso publicamente no Twitter, e nós estamos aguardando ainda a chegada do primeiro lote, aliás, lote de empresas privadas. Nós tínhamos 2 compras feitas, autorizadas lá na Índia, mas que ficaram bloqueadas. Uma para o laboratório AMS, já falei deles para vocês na sexta-feira, e também outro para o laboratório Apsen. Tá? Ainda não temos notícias da chegada, parece que só tinham liberado o embarque para o laboratório AMS da carga da AMS. Mas ainda não temos a notícia, isso era para ter chegado no sábado, mas não tivemos a confirmação dessa notícia, então, por fontes oficiais. Então a gente não sabe como que vai ficar essa questão da matéria-prima, embora o presidente da República tenha falado que o Exército pode ajudar nessa situação. Bom, mudando da pauta da saúde para a pauta da economia, o ministro Ricardo Lewandowski, ele negou um recurso da Advocacia Geral da União que pedia a derrubada da liminar que enfrentou a MP 683, é esse o número da MP, né? 683, está aqui, ó, estamos aqui, desculpa, 936, MP 936 de 2020, que estabelecia justamente as condições para acordos, né, de redução de jornada de trabalho, com redução salarial. O governo compensará essa parte dos salários que forem reduzidos, e o que aconteceu? Entraram com recurso lá no Supremo e o ministro Lewandowski resolveu conceder a liminar, dando poder para que os sindicatos fizessem essa intermediação. E aí é lógico, né? Jogou um balde de água fria nos próprios empresários, porque a gente sabe, o sindicato quer entrar no meio para poder cobrar comissão e criar mais problemas, né? Numa negociação emergencial, numa situação difícil, sensível, como a que estamos vivendo. Então, praticamente a decisão do Lewandowski, ela inviabilizou o objetivo da MP. Óbvio, foi muito criticado, então hoje o que ele fez? Ele não derrubou a liminar, negou o recurso à AGU, mas aí na decisão dele abriu umas janelas. Ele falou o seguinte: olha, esclareço para afastar quaisquer dúvidas e sem que tal implique em modificação da decisão embargada, né, no caso da decisão dele mesmo, que são válidos e legítimos os acordos individuais celebrados na forma da MP 936, os quais produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias, previsto para a comunicação ao sindicato, como também para os prazos estabelecidos na CLT. Ressalvo, contudo, e aí é que vem a pegadinha, a possibilidade de adesão por parte do empregado à convenção ou acordo coletivo posteriormente firmados, os quais prevalecerão sobre os acordos individuais, naquilo que com eles conflitarem, observando-se o princípio da norma mais favorável, no caso ao trabalhador. Na inércia do sindicato, subsistirão integralmente os acordos individuais, tal como pactuados originalmente pelas partes. É óbvio que isso é uma gambiarra. Aliás, Lewandowski, né, que é o mesmo que fez aquela gambiarra no impeachment da Dilma, que ele concedeu o impeachment, mas manteve os direitos políticos da Dilma, um absurdo completo. E agora ele inventou essa história, quer dizer, você mantém a liberdade para que os funcionários negociem diretamente com os seus empregadores, sem sindicato, mas aí você diz o seguinte: olha, os sindicatos poderão atuar e as decisões dos sindicatos, por meio dessas convenções coletivas, elas
prevalecerão sobre as decisões individuais, a menos que não sejam tão favoráveis como os acordos individuais. Ou seja, vai parar na justiça. Vai parar na justiça. Aliás, temos repercussão disso. O deputado Paulo Eduardo Martins, que acompanha de perto esse assunto, né, falou o seguinte: além de destruir empregos, Lewandowski destrói também qualquer vestígio de segurança jurídica. O brasileiro tem que lidar com a insegurança sanitária, a insegurança econômica e a insegurança Lewandowski. O ministro do STF, especialista em gambiarra jurídica. É inacreditável. Aspas do deputado Paulo Eduardo Martins. Nos bastidores do TST também, a nossa reportagem apurou que a avaliação de parte dos magistrados é de que Lewandowski está fazendo lambança com a decisão em que reitera essa possibilidade dos sindicatos. Então, gente, olha, ele não quis dar o braço a torcer, manteve o efeito do MP, inventou a participação dos sindicatos e tudo isso vai parar na justiça no momento em que você deveria afastar a justiça desses problemas justamente para que você possa viabilizar esses acordos para que as pessoas possam manter os seus empregos. Então, olha, tudo isso que a gente vem tratando aqui serve para você, como informação, para você ver quem está trabalhando para ajudar a sociedade e quem está trabalhando por outros interesses, ou quem está realmente se colocando como uma pedra no caminho. É uma situação emergencial e é preciso, então, lidar com essa emergência. Aliás, vamos tratar no próximo programa daquilo que está em discussão no Congresso, orçamento de guerra e plano Mansueto, que é o plano Mansueto descaracterizado pelo Rodrigo Maia. Comentamos sobre isso na semana passada, continuamos cobrindo passo a passo dessa proposta, tudo que vem sendo feito. Hoje tentaram dar mais uma pernada, né, nessa situação. Os governadores, obviamente, governadores e prefeitos pressionando o relator, eles querem um cheque em branco para gastar e o governo federal não quer dar esse cheque em branco com toda razão. Eles gostariam que o governo federal antecipasse a receita de ICMS e ISS por 6 meses. Quer dizer, uma receita de algo que você nem sabe se vai arrecadar, né, ou se arrecadaria, e isso por um tempo que ainda você não sabe se é o tempo que vai durar essa crise. Então, gente, olha, é muito complicado você navegar nessas águas. É preciso, é urgente que você continue atento ao noticiário, a essas informações que nós trazemos para você diariamente e use essas informações, primeiro para você formar a sua opinião, depois para você cobrar das autoridades, do seu deputado, do seu senador, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente da República, dos ministros, secretários, de todas as autoridades que são pagas por você, para você cobrar dessas pessoas medidas justamente que sejam em prol da sociedade, né? Então é isso, olha, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos aqui às segundas, quartas e sextas, primeiramente com o nosso gabinete de crise. O Momento Antagonista fica às terças e quintas. Eu espero que você goste desse formato ao vivo, com bastante liberdade, né, para a gente poder conversar, discutir. A ideia é trazer também questões que vocês possam nos mandar pelas redes sociais, debater com essas autoridades, né, para que vocês possam fazer o questionamento direto a essas autoridades aqui no programa, ouvindo também especialistas, opiniões realmente baseadas, né, fundamentadas, para que vocês possam saber do que se trata de cada tema, seja na área econômica, seja na área política, seja na área científica. Então é isso. Muito obrigado. Eu deixo o programa aí terminando aí com o restinho do vídeo, na verdade, que o CD Silva produziu aí com as discussões, né, as frases do Mandetta, as frases do Bolsonaro. O vídeo está na íntegra também aqui no nosso canal. E a gente termina com imagem dos protestos dos bolsonaristas contra o governo João Dória, ocorridos nesse fim de semana. Um abraço e até amanhã.